Saudações a todos os seguidores do canal Utukayani Pedro. Este é um canal na qual tem conteúdos relacionados com a disciplina de Química e não só. Fiquei muito tempo sem postar nenhum vídeo aqui no meu canal. Estive do outro lado porque além do canal Utukayani Pedro, né, que é tudo sobre a Química, tenho também um outro canal que é um canal religioso, né? O nome do canal é TV Paz. Recebi ligação de alguns professores que solicitaram alguns conteúdos e eles disseram que têm acompanhado sempre os meus trabalhos e gostam. Isso motivou-me, né? Mesmo com pouco tempo que eu tenho, mas tinha que fazer esse vídeo, tinha que gravar para poder responder o pedido dos amados que sempre acompanham os meus trabalhos. Na aula de hoje vamos falar da massa molar de íons. A diferença que existe entre massa molar e massa molecular é que um está dentro do outro. Um está dentro do outro. Massa molar existe para todo tipo de substância, mas massa molecular é só para um tipo. Nesse caso, quando estamos a falar de átomos, temos massa molar. Quando estamos a falar de moléculas, também temos massa molar. Mas quando estamos a falar do átomo, não temos massa molecular. Quando estamos a falar da molécula, temos sim massa molecular. Quer dizer, está aqui, massa molar é uma propriedade de uma substância, que é átomo ou qualquer outra entidade. Quer dizer, quando estamos a falar de átomos, estamos a falar também podemos falar da massa molar. Podemos falar também de uma outra entidade. Outra entidade pode ser o quê? Molécula. Também temos massa molar. Quer dizer, massa molar está nos átomos, também está nas moléculas. Mas, quando estamos a falar da massa molecular só fala das moléculas, tá? Nos átomos não existe massa molecular, só existe massa molar. Então, entender? Essa é a única diferença. É que a massa, vamos ver a definição. Massa molecular é relativa, que é mR, a representação, essa aqui, é a soma das massas atômicas relativas. Massa atômica relativa, onde é que encontramos? Massa atômica relativa é o AR. Massa atômica relativa é aquela massa, é aquele valor que nós encontramos nos elementos na tabela periódica. Na tabela periódica, todos os elementos têm um número atômico e tem o número da massa. Aquela massa que aparece é que chamamos da massa relativa ou massa atômica relativa, certo? Agora, para nós calcularmos massa molecular, precisamos de conhecer massa atômica relativa de cada átomo que faz parte daquela molécula, certo? Agora, vamos aqui nesse conceito. Massa molar de um átomo é igual à massa relativa do mesmo. Todo esse elemento, por exemplo, aqui temos o sódio. O sódio é um elemento químico, está na tabela periódica. Se nós consultarmos a tabela periódica, vamos encontrar que esse sódio apresenta dois números. Apresenta um número na parte superior, que é 23, e apresenta na parte inferior o número 11. O número 11 é o número atômico, o número 23 é o número da massa relativa. Agora, quando estamos a falar da massa molar, esse valor da massa atômica relativa do sódio vai corresponder também à massa molar do elemento. Agora, vamos já ver como fazer esses cálculos. Vamos começar com sódio. Então, eu quero calcular a massa molar do sódio. Primeiro vou fazer o quê? Primeiro preciso, esse AR você já conhece. AR está aqui. É a massa atômica relativa. E eu já disse que massa atômica relativa é aquela massa que se encontra na tabela periódica. Massa atômica relativa não se calcula, tira-se. Você vai na tabela periódica, tira e vem colocar, tá? Então você vem aqui, massa atômica relativa, você abre daquele elemento de sódio,
será igual... Acho que vocês estão a ver bem, né? Ok, o telefone tem qualidade. Massa atômica relativa do sódio é igual a quanto? É igual a 23. 23 que é unidade. Atenção! Na tabela periódica, muitas das vezes, esses números, esses valores, aparecem de forma decimal, yeah? Aparece com vírgula. Tipo, o sódio na tabela periódica não aparece com 23 diretamente, aparece com 22,9. Como aparece com 22,9, nós precisamos de arredondar, temos que arredondar. Depois de vírgula, né, quando queremos arredondar um número, tipo aqui temos 22,9. Depois de vírgula, se o número que aparece depois de vírgula, o primeiro número, for maior que 5 ou igual que 5, nós temos que arredondar aumentando uma unidade nesse número. Se for um número abaixo de 5, temos que arredondar e manter o número que está aqui. Nesse caso, no 22, se fosse 4, isso seria 22 simplesmente. Mas como é 22,9, então isso será 23, tá? Ok. Agora, como já conhecemos massa atômica relativa do sódio, agora vamos conhecer massa molar do sódio, que é do átomo do sódio. Então aqui terei que AR, a fórmula para calcular massa molar, AR vezes o índice. Ok, nesse caso eu terei massa molar do sódio será igual a AR é quanto? AR é 23, que é massa atômica relativa, vezes qual é o índice do sódio? O sódio aqui, como não tem nada, tem 1, então o índice será 1. Então, massa molar do sódio será igual a 23 vezes 1, vai dar 23. A unidade da massa molar é gramas por mol. Tá? Gramas por mol. Agora, vamos tentar ver para o potássio. O procedimento vai ser o mesmo. Você pega o primeiro que pega o AR, de que? De potássio, será igual a 39,4. Você arredonda, fica simplesmente 39. Depois, vai na massa molar do potássio, será igual a 39, essa aqui, vezes um índice. O índice do potássio é quanto? É 1, então vezes 1. Então, massa molar do potássio será igual a 39 vezes 1, vai dar 39 gramas por mol. Tá? Depois, para o cloro também será o mesmo. Então, vamos ter AR, que é massa atômica relativa do cloro, será igual a 35. Então, massa molar do cloro será igual a 35 vezes... O índice do cloro é quanto? 1. Então, massa molar do cloro será igual a 35, porque 35 vezes 1 vai dar 35 gramas por mol. Tá? Agora, para oxigênio, vamos ter também massa atômica relativa do oxigênio é igual a 16. E eu, como já sei que massa molar de um átomo é igual a massa molar do mesmo, e já confirmei isso aqui, massa atômica relativa é 23, também massa molar é 23. Massa molar do potássio é 39, aqui também é 39. Massa molar de cloro é 35, aqui também é 35. Então, já sei que se aqui massa atômica relativa é 16, então massa molar do oxigênio também será 16 gramas por mol. Não é? Mesma coisa aqui para o outro. Então, se a massa atômica relativa do nitrogênio é 14, então massa molar do nitrogênio também será 14. Perdão? Será 14 gramas por mol. Está ali. Tá? Então, isso prova que a massa molar de cada átomo corresponde à massa atômica relativa do mesmo átomo. De igual modo, não é isso? Ok. Então, esse aqui é o procedimento para calcular a massa molar de átomos. Nosso sumário é massa molar de íons. Como é que nós aqui estamos a calcular massa molar normal? Certo. Nós não podemos chegar diretamente nos íons sem antes lembrarmos do procedimento normal para calcular a massa molar de cada átomo, porque são esses átomos que nós vamos transformar em íons.
certo? Em íons. Sendo assim, eu vou tirar essa parte superior para nós. Esses mesmos exemplos que nós já vimos aqui são os mesmos que vamos transformar em íons para ver quais são os resultados que nós teremos. Ok, agora, os íons é o estado na qual o elemento perde ou ganha elétrons, certo? Quando um elemento ganha ou perde, ele vem com um expoente mais ou menos. Esse sinal mais ou menos é que nós chamamos de íons. Né? O elemento quando ganha ou perde, ele é um íon. Quando um elemento perde, nós chamamos de cátion. Quando o elemento ganha, nós chamamos de anião. E os que ganham cargas negativas e os que perdem cargas são positivas. Então, voltamos aqui na nossa aula. Nós temos sódio. Sódio, do jeito que ele está, ele é um átomo. Mas nós podemos transformar esse sódio de átomo para íon. Quem tem alguma dificuldade sobre como calcular íon, como determinar essa carga que aparece nos elementos, na descrição desse vídeo tem lá o link de uma aula que fala de cálculos de íons. Cálculo de íons, onde você vai aprender como calcular um íon. Sendo assim, o sódio, ele apresenta carga mais. A carga dele é mais. Isso quer dizer que o sódio, ele perde um eletrão na última camada. Pode termos uma ideia sobre como calcular massa molar de um átomo. Agora podemos sim falar de como calcular massa molar de um íon. Então, o que faz com que o elemento seja chamado de íon é essa carga que está aqui. Quando um elemento aparece com um sinal mais ou menos aqui no expoente, então estamos diante de um íon. Como o sinal é positivo, então estamos diante de um cátion, tá? Que indica que esse elemento perde um eletrão na última camada, mas isso não nos interessa para o sumário que nós temos hoje. Para nós, o sumário, só queremos saber como calcular a massa molar desse mesmo íon. Então, a boa notícia nisso é que, da mesma forma que nós calculamos massa molar para o átomo normal, é da mesma forma que vamos calcular massa molar do íon. Atenção! A carga que lá aparece não afeta na massa molar, tá? Não afeta. Nesse caso, como para calcular a massa molar desse íon será assim? Você vai buscar primeiro massa atômica relativa do mesmo átomo. Sem íon do átomo é quanto? É 23, não é? Então, massa molar do íon sódio, aqui colocamos já o sinal, será igual a esse mesmo 23 gramas por mol. A única coisa que muda, que mostra que esta aqui já é massa molar do íon, é que a representação que você vai fazer aqui não será do átomo normal. Aqui temos átomo, mas aqui temos íon. Essa é a única diferença. Mas o número não altera completamente nada. É o mesmo número que aparece. Vamos ver no caso do outro, né? Que é o potássio. Se aparecer aqui íon potássio com carga mais ali também, o que vai acontecer? Então, o AR, que é massa atômica relativa, você vai buscar do potássio no estado normal, né? Que vai dar quanto? 39 U. Então, massa molar é aqui do íon potássio será igual também 39 gramas por mol, tá? Da mesma forma que nós calculamos massa molar do átomo, da mesma forma vamos calcular massa molar do íon. Não muda completamente nada. Yeah. O último exemplo podemos ver aqui o íon cloro. Calcula a massa molar dele. Primeiro vai buscar massa atômica relativa do cloro, só do cloro, que é 35U. Depois vai à busca da massa molar do íon cloro, tá? Que será nesse caso quanto? 35 gramas por mol. Uma pergunta vocês podem fazer, mas no outro passo nós mostramos o passo de multiplicar, mas aqui não estamos a multiplicar. É isso que eu já expliquei aqui. Eu aqui demonstrei os passos. Estamos a cumprir com a teoria que aqui está. Massa molar de um átomo é igual à massa relativa do mesmo.
Quer dizer, basta você conhecer a massa atômica relativa de um elemento, você já conhece massa molar. Esse aqui é um passo que eu apresentei para vocês entenderem por que o número da massa atômica relativa corresponde ao mesmo número da massa molar. É por causa do índice, porque todo átomo apresenta o índice 1. Yeah? Como todo átomo apresenta o índice 1, neste caso, o número da massa do elemento vai ser sempre o mesmo que a massa molar. Agora, se você já entende dessa multiplicação, você pode não apresentar mais. Você pode cumprir simplesmente com essa frase, que a massa atômica relativa vai ser a mesma massa molar. A massa atômica relativa é a massa molar. A massa atômica relativa é a massa molar. Do jeito que eu fui fazendo. Mas, se você quiser também apresentar esse passo de 23 vezes 1, que é o índice, não faz mal. Tá? Mas assim fica mais prático. Tá? Então, é assim que se calcula massa molar de um íon. Agora vamos ver quando temos o composto iônico.